Bom, mas amém? Hoje nós vamos continuar o Sermão do Monte. Ainda estamos no capítulo 5. Hoje nós vamos do verso 17 ao 26. Por que eu não vou além do 26? Porque além do 26 vai entrar em outro assunto. Aí vai mudar o assunto. Então, para mim começar esse assunto e terminar, aí ficaria muito extenso. Então vamos do 17 ao 26 hoje. Semana que vem nós vamos continuar. Esse Sermão do Monte vai render várias aulas, porque ele vai desde o capítulo 5, verso 1, até o capítulo 7, verso 29. Então ele é bem extenso, esse discurso, né? essa palavra de Jesus dada ali no monte. Verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim abrogar, mas cumprir. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, Mas cumprir. mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra Passem, nem um jota ou um tio jamais passará das leis sem que todos sejam cumpridos. 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Qualquer pois violar um desses mandamentos por menor que seja, é assim ensinar aos homens, será chamado por menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder aos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, Racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão,
Racá. Racá. Racá será réu do Sinédrio. E qualquer que ele Lhe disser. ele diz, qualquer lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, pode ler. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Verso 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois venho e apresenta tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo e o juízo te entregue ao oficial e encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagareis o último centavo. Esse centavo aí está relacionado a centavo. Tá? Bom, vamos. Então, Jesus vai dizer que, no verso 17, né? Ele vai dizer que não vim destruir a lei ou os profetas. Ele não veio abrogar, não veio aí destronar a lei, mas veio para cumprir toda a lei escrita e os profetas, não é? Aí no verso 18 vai dizer, porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Esse jota e o tio aí são... Na língua portuguesa nós temos o tio, não é? Nós temos os acentos. Então, por mais que seja assim algo que não é tão importante, mas se está na lei, por menor que seja, vai ser cumprido. Não pode ser desprezado. Então, não se pode ficar dando ênfase, isso você pode, aquilo não. Isso aqui você pode, aquele outro você não pode. Não interessa, o tamanho que tudo tem que ser cumprido. Tudo tem que ser levado a sério. É que nem eu sempre falo, né? Pessoas que escrevem pecado com letras grandes e escrevem pecado com letras pequenas. Pecado é pecado. Lei é lei.
Mandamento é mandamento. Não é pela prática do mandamento que nós somos salvos. Mas é porque nós temos o Espírito Santo, porque nós temos a justiça de Cristo sobre nós, que nós praticamos a lei. Então, a lei, ela dá toda a base da nossa conduta. Certo? Certo. Qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Então, note aí que no 19, ele vai trazer aí ele vai trazer aí, qualquer. Então, quer dizer que não tem essa classe ou aquela classe que pode. Então, qualquer que. Não é? Não tem distinção, não. Se é grande, se é pequeno, se é novo, se é velho. Não tem. Qualquer que. Tá? Violar. Mas aí ele não só vai violar. Ele vai também ensinar aos homens. Aí no verso 19. Aí no verso 19. Ele não só vai violar, mas ele também vai ensinar. Por menor que seja o quê? O mandamento. As leis. Será chamado menor no reino dos céus. E depois ele fala que, porém, então tipo assim, qualquer que cumprir, tá? Ele só não repete, mas é como se estivesse falando, porém, não é? A mesma coisa que ele fala assim, qualquer que cumprir, e não só cumprir, também ensinar. Não é? Esse será chamado grande. Nós já vamos entender daqui a pouco a gente vai entender essa questão aqui de menor e grande. Porque assim, está relacionando ao reino dos céus. O reino dos céus. Porque Jesus fala, o reino dos céus é chegado aos homens. Então, o reino dos céus, teoricamente, é você estar salvo. Você está salvo. Então, para você estar no reino dos céus, você tem que se manter numa disciplina, não é? De busca, de obediência. E o que acontece? Aqui Jesus está falando, qualquer que viola, mas também ensina a prática. E aqui eu ensino errado, eu entendo. Porque ele está ensinando de forma errada, ele está manipulando a lei. Porque, ó, qualquer coisa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar. Então o cara viola e ensina violado, ensina errado. Então ele vai ser chamado menor. Então quer dizer, o reino dos céus não é feito de maior a menor. No nosso sentido, no nosso entendimento das palavras humanas que nós usamos. Sabe? Menor copo, maior copo, não é nesse sentido. Esse menor aqui, na verdade, ele está tirando fora a pessoa. Essa palavra. Quer dizer que essa pessoa está sendo retirada do reino dos céus. Porque é a mesma coisa que Jesus falasse assim, se você pega um mandamento, pode ficar à vontade, irmão, de pegar água, beber. Porque a mesma coisa que Jesus falasse assim, ó, qualquer que violar o mandamento pode ensinar errado, porque a única diferença é que ele vai ser um menor, mas ele vai estar salvo. E não é isso. Tá entendendo? O problema é que na tradução, o português não consegue traduzir realmente o que foi dito. Então acaba se usando palavras, mas aí você precisa meditar e buscar conhecimento para poder entender isso aqui.
Porque, tipo assim, é a mesma coisa que falar assim, que no reino do céu tem menor e grande. Como que uma pessoa que viola o mandamento e ensina a prática violada, como que ela pode entrar no reino dos céus? Não tem condição. Porque você andou errado todo o tempo e ainda andou errado ensinando errado. É a mesma coisa de um homem que vai para a casa de prostituição e ele ensina o filho a andar na casa de prostituição, o filho entende que é certo. Meu pai está me ensinando, meu pai está me levando. É mesmo. Entende? Então o que é errado não se ensina. Então, não está dizendo que existe um menor e um grande no reino do céu, está dizendo que aqui está fora e aqui está dentro. Mas o que acontece? Aqui está ensinando errado, mas usando o mandamento. E aqui está ensinando certo, usando o mandamento, mas está cumprindo. Então aqui está descumprindo. A pessoa aqui cumpre. E aqui descumpre. E o que Jesus acabou de falar agora há pouco? Não vinha abrogar a lei, mas cumprir. Cumprir a lei, não vinha abrogar, cumprir. Então a pessoa aqui descumpre a lei. E a pessoa aqui cumpre. Não só cumpre, mas ensina também o certo como cumprir. Aqui descumpre, viola e ensina errado. Tipo, como que ele ensina o certo se ele pratica o errado todo o tempo? Então, automaticamente, ele cria um grupo de pessoas de entendimento errado e ele fica no confortável. Vive na natureza de Adão, praticando as vontades da sua carne, e faz uma comunidade, pensando que está no reino do céu, para ficar junto com ele. Você acha que uma pessoa dessa merece salvação? Não entendo que mereça. Porque se ele usa um mandamento errado, viola e ainda ensina a praticar violado, é a mesma coisa que você compra um carro a álcool ou um carro a gasolina e você chega lá e ensina para a pessoa assim, não. Aí você sabe que o carro é gasolina. Você fala assim, não, pode pôr álcool. Dá errado. Estou falando daquela época que não era o flex. Estou falando da época que só saía ou álcool ou sem gasolina. Aí você anda mal com o carro funciona mal pra caramba, um problema danado. Aquele negócio dá um transtorno danado, mas o cara falou que é certo pôr álcool, então o problema está no carro. O problema não está no que eu estou alimentando o carro. Entende? Então aqui desse lado aqui, ó, são os frutos. Ou de pessoas que foram ensinadas errado, ou pessoas que foram ensinadas certo. Mas acontece o seguinte, Deus já deixou a palavra escrita. Então quem tem preguiça de ler o manual, a Bíblia, não vai ter justificativa diante de Deus. Ah, mas eu recebi condenação, mas o cara ali me ensinou errado, esse é o pastor. Não conheço ele. Você alguma vez, você leu para ver se ele estava falando que era certo, porque estava escrito, estava no teu acesso. Você tem leitura, você tem condição de ler. Você viu que não estava dando certo, que o negócio estava um problema não danado, que alguma coisa estava errada, você não foi procurar mais ninguém. Você não percebeu que estava muito simples, praticamente você continuou fazendo as coisas que você fazia. Você não teve que mudar nada. Então como que você chegou até mim? Como? Não tem como. Você continuou mentindo, você continuou se prostituindo, você continuou bebendo, matando, falando mal das pessoas. Como que você entende que você estava ensinado errado? Você continuou fazendo as mesmas coisas. Como é que você vem com esse papo pro meu lado agora? Então, preguiça de ler manual, a Bíblia, coisa da salvação, não adianta chegar lá diante de Deus, me ensinou errado. Você tinha capacidade de ler, era só você buscar que você ia encontrar. Você preferiu continuar, você viu que as coisas não davam, que as coisas ficavam difíceis, que não fluía, e você continuou, então. Não adianta. Verso 20 aí. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Tá vendo? Então, quer dizer, aqui já deixa mais clara essa questão de entrar ou não entrar. Menor e grande aqui. Já fica mais claro. Aqui no verso 20.
Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder, essa justiça o que é? São as suas práticas, o seu conduzir. A justiça o que é? A execução da lei, a execução do ensino. Ele está falando para quem? Para os discípulos, para todo que se colocar na posição de discípulo. Então, se a vossa justiça, o seu andar, o seu proceder, o seu agir, não exceder a dos escribas, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês são aqui, ó, os menores. Você não entra. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, não é? Daquela ira colérica, aquele negócio de ir para cima do outro, não é? Aquela situação muito difícil de ver, né? Uma pessoa com uma ira muito grande, muita raiva. Uma pessoa dessa já cometeu assassinato no seu coração, né? Quando chega nesse nível, né? Ninguém para ela. Se encolerizar, ó, sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Eu entendo que réu de juízo aqui vai um pouco mais além, que é a condenação mesmo. Condenação, a pessoa se coloca em momento de condenação, perda de salvação. Eu acho que dá para ir um pouco mais longe aqui, porque automaticamente ele já concebeu no seu coração a morte do outro. Ele só não vai matar o outro se ele não conseguir. Se o outro fugir, se o outro brigar e vencer, alguma coisa assim. Se ele for segurado, mas no coração dele ele já matou a pessoa. Ele já viu aquela pessoa morta pelas mãos dele. Vou pegar um lugar. Ó, eu fui pro 22, mas no 21 vai estar escrito aí, ó. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Tá? Então no 22 ele fala: eu porém vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Note que no 21 ele vai dizer assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Perda de salvação e também todas as leis humanas. No 22 ele fala, com outras palavras, você não precisa matar literalmente. Se você se encolerizar, se colocar em posição colérica de ataque a outra pessoa, você também já é réu de juízo. No verso 21, dá a entender que houve uma morte. Houve uma morte mesmo ali. A pessoa vai morrer, vai ser enterrada. No verso 22, não, a pessoa vai continuar viva. Mas você matou ela no seu coração, você matou ela. Você cometeu um assassinato no seu coração. Essa é a diferença que eu vejo do 21 por 22. Os dois versículos, eles estão falando de matar a pessoa. Mas um mata literalmente e o outro mata no coração, no seu pensamento, naquele ato colérico ali. Ele só não conseguiu executar, mas ele matou a pessoa, ele executou um homicídio dentro do seu coração. E qualquer que disser a seu irmão, Racá, será réu do sinédrio. Note que começa a ter aqui começa a ter níveis aqui no 22, né? Aqui no 22 a gente começa a ter níveis. No primeiro nível, nós temos o nível de encolerizar. Colérico, né? Atitude colérica aqui. Depois, nós entramos no nível de que disser a seu irmão, Racá. Então, aqui encolerizar leva a juízo. Aqui para mim vai um pouco mais longe que só de juízo humano. Pode até perder a salvação. Depois nós entramos nesse nível aqui, desse Racá, nós vamos entender essa palavra e tudo que está por trás dela. Aqui leva a um julgamento do sinédrio. Um julgamento por homens, tá? E qualquer que disser louco,
não é? Será réu do fogo do inferno. Então, para nós, na língua portuguesa, racá, louco, encolerizar, a gente não consegue ver aí o potencial dessa palavra, sabe? O potencial da consequência, o potencial da situação. Mas daqui a pouco nós vamos ler aqui a explicação ali de cada situação aqui. Mas a consequência já está certa, né? Fogo do inferno. Aqui vai cair na mão de juízes que vão julgar. E aqui está colocando o réu de juízo. Para mim, esses dois aqui estão muito ligados. Talvez aqui vá direto, né? Mas aqui tem umas... Nós vamos depois ler aí um pouco mais a fundo cada um, né? Estamos aqui só entendendo os textos, não é? Entendendo o que está escrito aqui para quando vier só para leitura, todos os textos bíblicos já estejam entendidos na nossa cabeça. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, note que o verso 23 ele termina com uma vírgula, então não acabou. Tá? Um irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então, verso 24 e 25. Tá? Nós estamos aí na situação da palavra irmão. Tá? Então, a pessoa está indo para o altar apresentar uma oferta, um sacrifício. E ele tem consciência que tem... você lembra que teu irmão tem algo contra ti. Então, note como que o versículo fala. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares, quer dizer que você foi lembrado. Veio à memória que o teu irmão tem algo contra ti. Então, você não pode fazer aquela oferta de forma consciente que o teu irmão tem algo contra ti. Então, deixa a oferta ali no altar, resolve lá e volta aqui. Não está dizendo que é para você deixar de ofertar. Não está dizendo que é para você deixar de pegar a tua oferta e ir até o altar. Está dizendo que, se você se lembrar, se vier à memória que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta ali e vai lá resolver. Por quê? Esse trazer à memória é o Espírito te convencendo que, antes de você entregar essa oferta aqui, resolve ali primeiro, volta lá. Você trouxe aqui, mas você se esqueceu. Que tem um irmão que tem algo contra ti lá. Então, se você entregar, não vai valer nada. Tipo assim, eu quero que você entregue essa oferta, mas vai lá resolver primeiro a situação. Eu quero te abençoar você entregando essa oferta. Porque o teu irmão tem algo contra ti, é coisa simples para resolver. Resolve lá e volta aqui. Sim? Sim. Entendeu? Note que o versículo não dá a entender que ele já saiu lembrando. Dá a entender que ele chega no altar, aí o Espírito do Senhor lembra. Aí vem a memória, o problema que ele tem. Também dá-se a entender que é possível resolver. Certo. Então não endurece o coração, resolve e volta. Né? No verso 25, no 25 aqui, aqui é 23 e 24, perdão. Agora nós temos o 25, tá? Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Olha aí como é que é, não é? Concilia
te depressa. Com quem? Com o teu adversário. Com o adversário, não é mais com o irmão. É alguém que está travando uma disputa com você, um adversário. Então, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Então, note que existe um caminho, e nesse caminho estão os dois. Você e o seu adversário. Aqui eu entendo que é eu, vamos dizer, uma pessoa que tem a justiça de Cristo imputada e um ímpio que não tem a justiça de Cristo imputada. Entende? É alguém que está contendendo comigo, ele não tem entendimento. Então ele se põe em posição de adversário contra mim. Porém, nós dois estamos no caminho da vida ainda. Nós dois estamos no caminho da vida ainda. Nós dois estamos vivos ainda. Então, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário, então, o adversário, olha o que o adversário pode fazer com você. Ele vai te entregar ao juiz. O juiz vai te entregar ao oficial. E o oficial vai te entregar, vai te encerrar na prisão. Quando eu li aqui, sabe o que eu lembrei? A parábola do credor incompassivo, lembra? Que a pessoa alcança a misericórdia de perdão do rei, de uma dívida muito grande, e ele não perdoa uma dívida muito pequena do seu irmão. É verdade. Você sabe onde é que nós estudamos essa palavra? Faz tempo, hein? Foi logo quando começou com a não foi? E ela deixou a Se bobear a segunda aula. E ela deixou a o irmão Francisco não estava com nós aí. Você viu? Juiz. Sabe que chegou tudo aqui na mente, porque naquele dia eu entendi, né? A mente é o coração. Né? Então você está vendo a capacidade do adversário contra você? E olha aqui o que ele vai falar no verso 26, ó. No verso 26 ele vai continuar falando, ó. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O que aconteceu na parábola do credor incompassivo? O rei colocou ele na prisão e falou, ele foi entregue a atormentadores até que ele pagasse tudo. Tudo que não tinha, que ele perdoou uma dívida maior, né? E a outra é a dívida. Ele foi perdoado a dívida maior e não perdoou uma dívida menor do seu irmão. E a palavra que estava lá quando começou, o ano passado, já caiu esse ano agora. Aqui, na prisão aí, ó. Lembra? Já. Não sairás de lá de maneira nenhuma até que pague. Foi a mesma finalização da parábola do credor incompassivo. Esse ceitil aí seria centavo, seria o menor valor. Tipo assim, nada da dívida vai ser perdoado. Se a tua dívida era R$1.000, não adianta você pagar R$ 999,99. Não adianta. E você falou isso aí com nós também. Entendeu?
Você falou desse O negócio último aí, centavinho vai ser cobrado. Eu lembrei agora que você falou isso aí também. Que tinha que ser pago. Entendeu? Então, aí vai, né? Não é fácil não. Então vamos aqui para o texto base aqui de explicação, porque até agora nós estivemos aqui olhando os versículos, né? Que é importante lembrar desses versículos agora que nós vamos ler a explicação aqui, alguns entendimentos de algumas palavras e tudo mais, né? Aí nós temos aí uma divisão de Mateus 5, do 17 ao 48, a justiça dos discípulos. Essa palavra justiça, eu entendo que ela está ligada ao cumprir da lei, ao cumprir dos mandamentos. Justiça, não é? Porque a justiça é feita quando? É levado a juiz, o juiz lê a lei, ouve ambas as partes e faz um julgamento. Aí as pessoas falam, a justiça foi feita. Então, a justiça é a execução da lei. É a execução do mandamento. É o aplicar. É a sua atitude de aplicar. Então, do 17 ao 20, nós vamos entrar aí com a sua natureza, né? Natureza do quê? Da justiça aqui dos discípulos, né? Sem dúvida, alguns dos ouvintes de Jesus sentiram que ele era um revolucionário em seu ensino. Eles podem ter pensado que ele pretendia destruir a lei ou os profetas. Isto ele negou enfaticamente, não vinha abrogar, mas cumprir. Nessa declaração, muito significativa, ele indicou seu relacionamento com o Antigo Testamento. Acredito que Jesus já está lendo no coração que algumas pessoas ali estão pensando que as suas palavras, elas vinham e tudo o que foi escrito através de Moisés, os profetas, toda a história, não precisasse mais dar atenção para aquilo. Então Jesus já deixa bem claro já, que eu não vim abrogar, não vim destituir a lei, eu vim para cumprir ela. Não adianta você querer sair fora da lei e dos mandamentos, não. Tanto é que ele vai falar sobre o matar, não é? Ele iria cumprir seus mandamentos e promessas, seus preceitos e profecias, seus símbolos e tipos. Isto ele fez em sua vida e ministério, em sua morte e ressurreição. Jesus cumpriu totalmente os aspectos do Antigo Testamento. O que acontecerá à lei? Aí ele vai dizer no verso 18: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio, se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. O J representa a menor letra do alfabeto hebraico, o Iod, que esse parece muito com o apóstrofo na nossa língua portuguesa. Ele também corresponderia à menor letra grega, Iota. O tio era o, abre aspas, chifre ou acento sobre algumas letras hebraicas que a distinguiam de outras. Essas distinções são frequentemente tão pequenas que é necessário olhar bem de perto para se ter certeza de qual letra se trata. Então note que é um ponto ali perdido na letra, não é um ponto perdido, perdão. É um ponto ali sobre uma palavra. Mas por ser tão pequeno, às vezes pensa que aquilo não é importante, mas se está ali é importante. Esse homem aqui, Goodspeed, que diz assim: nenhum pingo no i ou a linha que corta o t serão removidos da lei até que tudo seja observado. É uma boa versão desse entendimento, né? Nenhum pingo no i ou a linha que corta o t serão removidos da lei até que tudo seja observado, até que tudo seja cumprido. De forma coerente com essa visão, Jesus advertiu que qualquer que violar, remover, separar um dos menores mandamentos e assim ensinar aos outros, será chamado menor no reino dos céus. Como alguém que violou a lei poderia estar no reino? A solução reside em traduzir a frase assim: em relação ao reino dos céus. Isto é, em relação ao reino, ele seria o menor, deixado de fora. O menor deixado de fora. Grande é aquele que cumprir e ensinar os mandamentos. A ação deve preceder o ensino.
O versículo 20 é geralmente considerado o versículo-chave do Sermão do Monte. A justiça dos discípulos de Cristo deve exceder a dos escribas e fariseus. Jesus estava se referindo a uma justiça interior, moral e espiritual, em vez da justiça exterior, cerimonial e legalista dos fariseus. Então, quer dizer, uma justiça interior. Não é só o que você fala, o que você faz, mas o que está no seu coração. Ele não falou aqui que se você se encolerizar, você já é réu de juízo? Entendeu? Se você disser louco, já não é fogo do inferno? Se você dizer uma palavra dessa proporção aqui, já é ser levado a homens para ser julgado? O problema é com os fariseus, né? Diz esse homem aí, o Martin Lloyd Jones, era que eles estavam interessados no quê? Nos detalhes em vez de nos princípios. Estavam interessados nas ações em vez de nos motivos. Estavam interessados em fazer em vez de ser. Não é? Nos detalhes em vez de nos princípios. Quer dizer, se o resultado está ali, qual foi a motivação no coração? Qual o entendimento? Porque os fariseus são criticados por Jesus, que eles oram nas praças em pé, e Jesus fala que eles já receberam os vossos galardões. Então qualquer pessoa pode ir lá na praça e orar em pé e se passar por um grande homem, não é coisa nenhuma. Sim? Então o que está rodando em volta aqui é isso. Não é o resultado só, mas qual que é o fator motivador no coração? O fator motivador de entendimento. Porque ir na igreja no domingo, sentar no banco, ok. Mas qual que é o seu proceder, o seu agir depois? Quais são as suas palavras? Quais são as suas atitudes depois? Falar da Bíblia é uma coisa, mas as pessoas veem a Bíblia nas suas atitudes. Entende? É isso que ele está falando aqui, ó. Os fariseus estavam interessados nos detalhes em vez de nos princípios. Interessados nas ações em vez de nos motivos. Interessados em fazer em vez de ser. A questão não é só fazer, a questão precisa ser. O fazer precisa acontecer porque você é. Porque você é. Ser. Você é. É correto para o cristão agradecer a Deus por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas se ele pensa que as exigências sobre ele são menores por causa disso, não leu o Sermão do Monte de forma a compreendê-lo. É o que nós começamos o vídeo passado sobre o Sermão do Monte. Que aquele homem traz uma ideia, que uma pessoa de um lugar distante vem lendo o Sermão do Monte e chega numa comunidade cristã. Aí ele fala assim, ou eu li o sermão errado, ou eu não estou numa comunidade cristã. Porque eu não estou vendo o que foi dito no Sermão do Monte na aplicação, no andar, no agir, no falar das pessoas. Não é? Foi assim que nós abrimos o vídeo do Sermão do Monte na aula passada. Tem isso lá Jesus declarou enfaticamente que ele exige uma justiça mais elevada do que a dos escribas e fariseus. No restante do capítulo, o Senhor fornece 6 exemplos concretos daquilo que ele quer dizer exatamente com isso. Ele basicamente se refere a uma justiça de atitude interior, em vez de meramente uma ação exterior. Mas isso levanta a exigência. Deve-se não só guardar as suas ações, mas também as suas atitudes. Não só as suas palavras, mas também os seus pensamentos. É importante isso, né? Porque tem pessoas que nunca traiu a sua esposa. Mas às vezes naquele momento na cama está com outra na cabeça. Aí entra essa questão aqui, ó.
Não só as suas palavras, não só as suas ações, mas suas atitudes. Às vezes saem palavras bonitas, mas no pensamento está remoendo uma raiva, um ódio, um ato colérico dentro. Entende? A lei de Cristo traz para aqueles que aguardam mais exigências do que a lei de Moisés. Suas aplicações. Cada um desses 6 exemplos de justiça mais elevada é introduzido pela frase: ouvistes que foi dito, exceto no versículo 31, onde há uma modificação, também foi dito. Aos antigos, para os antigos, que no grego poderia significar qualquer um dos dois. Refere-se em retrospecto a algum mandamento na lei de Moisés. Nos 6 exemplos, Jesus acrescenta: eu, porém, vos digo. O grego é ainda mais enfático do que o nosso idioma. Ele diz: ego de lego em mim, eu, porém, vos digo. Esse lego significa eu digo. O ego eu não só é acrescentado aqui, mas também colocado em primeiro lugar na oração. A oposição enfática em uma frase grega. Assim a oração deveria ser lida: eu, porém, vos digo. Falando dessa forma, ou Jesus era a pessoa que possuía o maior ego do mundo, ou era o que reivindicava ser o Filho, o eterno Filho de Deus, que falava com autoridade divina. 20 séculos de história cristã têm validado a sua reivindicação. Aparecem alguns termos técnicos aqui, eu deixei, que isso é bom para os irmãos acostumamos, e também tem algumas pessoas que gostam de saber esses termos, tá? Então, o que a gente precisa realmente ter no coração é como a gente deve andar, como a gente deve agir, para que esse entendimento aqui, nesse coração aqui, possa ir meditando e nós vamos nos tornando melhor a cada dia. Certo? Esses termos técnicos são para algumas pessoas que gostam, e também é bom que enriquece um pouco o vocabulário. Tá? Blair é uma pessoa, corretamente observa. O retrato de Jesus feito por Mateus se concentra na representação de autoridade de Jesus. E esse homem, o Taylor, disse bem: Jesus sempre permanecerá como um desafio a ser alcançado, em vez de um problema a ser resolvido. Jesus não é problema, não é? Ele é um alvo. Ele é um alvo a ser alcançado. As suas atitudes, o seu agir, o seu falar, a sua obediência, o seu sacrifício. É Ele, Jesus, que tem o direito de nos desafiar. Nós não podemos desafiá-lo. Sobre a ira, não é? Não matarás é o 6º mandamento do decálogo. Esse decálogo está referente aos 10 mandamentos. É a mesma coisa que eu tivesse lido aqui. Não matarás é o 6º mandamento dos 10 mandamentos. Aí usa-se a palavra decálogo. Tá certo? Está referente ali aos 10 mandamentos, decálogo. Antes, ele lhe deu uma interpretação mais elevada. Se você está irado com o seu irmão, você tem homicídio em seu coração, que é o ato colérico. Homicídio é assassinato. Qualquer que matar alguém será réu de juízo. A referência é evidente ao tribunal local ligado à sinagoga. Mas Jesus declarou que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu. Um termo legal sujeito a de juízo. Isto é, ele estaria sujeito à ação do tribunal. Qualquer que dissesse a seu irmão racá uma palavra de contenda, considerada ser de uma raiz significando cuspir, estaria sujeito à ação do sinédrio. O grande sinédrio em Jerusalém. Esse homem, são 2 homens, Arnold e Gingrich, definem racá como um termo de violência, loucura, leviandade. Qualquer que dissesse louco, no grego, moron, estaria sujeito ao fogo do inferno. Literalmente, geena de fogo. Geena era o vale de Inom, ao sul de Jerusalém. O refúgio e o lixo da cidade eram levados para fora pela porta do monturo e jogado no que agora seria chamado de lixão da cidade.
Já no século I a.C., os judeus usavam o Gehenna em um sentido metafórico para indicar um lugar de tormento atroz. As chamas terríveis, lambendo constantemente a margem desse lixão, formavam um símbolo adequado que Jesus usou aqui para as chamas do inferno. O que acontece? Esse Gehenna aqui, que acontece lá no Vale de Inom, era um lugar onde as pessoas jogavam as coisas para ser queimada. Então, se nós escolhemos aqui um lugar para jogar o nosso lixo para ser queimado, você acha que o fogo vai se apagar? Não. Porque todo mundo produz lixo. Não é? Então, enquanto tivesse lixo para queimar, o fogo estaria aceso. É por isso que Jesus usa essa imagem e fala do inferno, que o fogo não se apaga. O verme, fala do verme. Então, quer dizer, às vezes você não tem verme ali no lixão, em volta, ali no próprio fogo, mas você tem em volta. Porque nem sempre tudo que joga cai lá. Sempre algumas coisas ficam nas bordas também que o fogo ainda não pegou. Entende? Então é essa imagem que passa quando fala essa palavra Gehenna, ali no Vale de Inom, ali, usa aquela imagem como inferno. Por que ele nunca se apaga? Porque nunca falta lixo para ser jogado. Dia e noite tem pessoas jogando lixo lá e alimentando fogo. E assim o inferno também, dia e noite pessoas entrando, né? Mas cuidado com essa palavrinha, né? Quero ser feliz. Não custe o que custar. Mas cuidado com isso. A aplicação da advertência acima é feita em duas esferas, a de adoração e a de processo legal. Se um judeu trouxesse uma oferta para o templo para ser apresentada no altar das ofertas queimadas diante do santuário, e se lembrasse que seu irmão tinha algo contra ele, ele deveria ir e se reconciliar com seus irmãos antes de apresentar a sua oferta. A palavra grega para reconciliar-se, dialasso, no Novo Testamento só é encontrada nessa passagem. Paulo usa catalasso e o composto duplo apocatalasso para reconciliação unilateral, não é? De duas pessoas, não é? Que o homem deve ter com Deus. Isto é, o homem deve cessar a sua inimizade contra Deus e reconciliar-se através de Cristo. Mas dialasso, essa palavra dialasso, né, para a reconciliação unilateral que o homem deve ter com Deus. Unilateral é um sentido só, desculpa. Isto é, o homem deve cessar a sua inimizade contra Deus e reconciliar-se através de Cristo. Mas dialasso denota concessão mútua, depois de hostilidade mútua. O que é mútuo, né? De ambas as partes. Aqui, unilateral é uma questão do homem com Deus. É o homem com Deus, não é? E aqui, esse dialasso aqui, essa questão aqui, da hostilidade mútua, é esse se acertar mutuamente entre duas pessoas ou mais. Amém? Amém. O significado disso é claro. Quando alguém se reconcilia com Deus, tem que atender às condições divinas, porque o erro está todo de um único lado. Mas quando alguém se reconcilia com seu irmão, ambos têm que fazer concessões, porque em toda discussão humana há dois lados. Tá? O que Jesus quer dizer, porém, é que a adoração de uma pessoa na casa de Deus não é aceita enquanto houver qualquer sentimento ruim entre o que seria o adorador e um irmão. Isso aqui fecha culto, ó. Fecha culto no sentido de você não vê o culto fluir. A pessoa tem uma coisa contra o outro e ela fica remoendo aquilo. Fica difícil o culto. Daí que o culto fica frio porque as pessoas elas estão brigadas uma com a outra. Estão remoendo coisas uma da outra ainda. Isso trava a igreja.
Isso trava um culto, trava a igreja. Isso. Trava aquele sentimento bom que a gente tem, não é? Quando a gente está no culto. O relacionamento com Deus não poderá estar correto enquanto o relacionamento com um companheiro estiver errado. A segunda aplicação é um pouco diferente. O seu adversário está arrastando você até o juiz. Jesus disse que seria mais sábio resolver o assunto fora do tribunal. Do contrário, a pessoa não sairá da prisão até que tenha pago o último centavo, o último centavo. A questão é que os cristãos deveriam resolver as suas diferenças o mais rapidamente e o mais silenciosamente possível, resolvê-las entre si mesmos. Os cristãos normalmente não precisam de um juiz ou um tribunal para decidir o que é certo e justo entre si. 1 Coríntios 6, 1 a 8 vai dizer, a gente vai ler. O que é, não é? Teoricamente, um cristão deveria ter alguém na igreja com um dom de sabedoria, com um dom de palavra de conhecimento, e esse cristão pegaria essa pessoa que ele quer levar a juízo, levar a juiz aí, e sentar com esse irmão sábio, de palavras sábias, de conhecimento, e se acertar ali. Não processar o outro irmão, não levar o outro irmão a tribunal. Entende? Aqui em 1 Coríntios 6, 1 a 8, Paulo vai dizer. Em 1 Coríntios 6, 1 a 8 vai dizer, se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Esses santos são os membros ali da congregação, são pessoas que estão na congregação, que estão na igreja. Pessoas salvas ali, pessoas que têm conduta, agir, né? Então, o que acontece? Se algum de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, pelos juízes que estão fora do nosso entendimento? Entende? Porque nós não somos entendidos por muitas pessoas. Por que nós andamos como nós andamos e agimos como nós agimos? Eu falo andando e agindo de forma coerente com a palavra de Deus. Porque tem pessoas que andam incoerente, não é? Que faz errado e ensina errado. Então, como que um cristão pega um irmão e primeiro não tenta resolver as questões que esse irmão ali dentro da igreja? Sim? É isso que Paulo está falando. Não leva ali na igreja e vamos ver. Seu pastor, o seu líder, alguém ali dentro tem conhecimento, sabedoria para dialogar, intermediar aquela situação. Vocês não sabem que os santos, as pessoas, não é? Hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Esses anjos são os anjos caídos, tá? Entende-se assim. São os anjos que caíram junto com Lúcifer. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Quer dizer, Paulo está dando está trazendo à luz aqui, assim, vocês que estão lavados no sangue de Cristo, que andam com entendimento em Cristo, vocês vão ter uma honra tal. E por que agora vocês não conseguem já exercer essa capacidade que em Cristo vocês têm para resolver essas coisas menores? Irmão levando irmão a juiz, processando o irmão, contratando advogado, processando o irmão. Entendeu? Primeiro tenta com os irmãos da igreja ali, com o seu pastor e tudo mais. Se não tiver jeito, aí, né? Cada um faz o que acha que tem que ser feito, né? Mas primeiro, você deve ter um líder, um pastor, alguém sábio para conversar e tentar intermediar a situação.
Porque quando você leva para juiz, contrata advogado, isso é escândalo para a igreja. Não é? Aí Paulo vai continuar dizendo, ó. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Uma completa derrota da igreja. Uma completa derrota. Eu usei a palavra igreja, mas no sentido assim, não da igreja de Cristo, né? Mas é como as pessoas veem a igreja, sabe? As pessoas veem a igreja ali, um templo, aquelas pessoas reunidas, tá certo? Tá? Porque a verdadeira igreja só Cristo sabe quem é. Isso é só Deus mesmo. A verdadeira igreja. Tá? Você acaba trazendo uma derrota para a igreja. Fica feio para a igreja essas coisas. Porque as pessoas não vão querer vir para a igreja. Porque vê esses comportamentos. Então, é uma completa derrota que ele está relacionado aos santos, às pessoas que estão na igreja. Aquelas pessoas que estão levando a juiz. Porque não preferem sofrer a injustiça. Porque não preferem sofrer o prejuízo. Então, Paulo vai perguntar. Por que não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o prejuízo? É por isso que está tendo toda essa... Um processando o outro, o irmão levando o outro irmão a juiz. Não é? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e é isso contra irmãos. Amém? Amém. Semana que vem a gente continua o Sermão do Monte.